intuito da engenharia do Correct Score é poder apresentar para vocês como de fato funciona a movimentação dos placares no Correct Score, tá? Lembrando que na aula passada nós falamos sobre a divisão do tempo no Correct Score, como que funciona a divisão do tempo, tá? Através de muitos estudos, através de acompanhar o mercado por muito tempo, muitos anos aí, já estou indo para 9 anos de trader, eu identifiquei e mapeei cada movimento dentro do Correct Score, tá? Então, a aula passada nós falamos sobre o mapeamento do tempo no Correct Score. Talvez a aula passada, para quem esteve lá, ela ficou um pouco evasiva, mas aquela engrenagem que ali está, com o nome de engenharia do Correct Score, não está ali à toa, tá? Isso significa o quê, pessoal? Que para que vocês possam entender toda a dinâmica do Correct Score, vocês têm que assistir todas as aulas que aqui está sendo ministrada para vocês de forma gratuita, tá? Por quê? Porque ao final de todas as aulas vocês vão entender de fato como funciona a movimentação do Correct Score, tá? Então nós estamos aqui entrando na segunda aula e só para recapitular, o Correct Score, ele, na sua linha do tempo, tá, de 1 a 90 minutos, ele é dividido em 3 partes. E quais são as partes, Marcelo? Ele é dividido do minuto 1 ao minuto 30, do minuto 30 ao minuto 60 e do minuto 60 ao minuto 90. Tá? Nós dividimos em 3 partes o tempo dentro do Correct Score. Por que, Marcelo, nós dividimos em 3 partes? Porque é sabido de todos, e aqueles que não sabem vão ter uma informação agora de que a média de gols mundial é de 2,7 gols. Tá? Existem campeonatos que nós temos uma média maior, é claro, existem campeonatos que nós temos uma média inferior a 2,7. Por isso mesmo, o mercado ele se baseia no mercado de over ou under 2,5. Então, o que acontece, pessoal? Aqui nós temos uma informação valiosíssima, tá? Que é a seguinte: quando você for trabalhar um jogo, eu vou falar aqui uma questão para o pessoal que trabalha over, tá? Se aqui dentro, porventura, tem alguém que trabalha under ou over, por favor, prestem atenção no que eu vou falar aqui para vocês agora, tá? Quando o jogo ele é dividido em 3 partes, e nós temos uma odd 2, por exemplo, nós temos uma odd 2 para o over 2,5, o mercado está querendo dizer o seguinte: cara, pode ser que o jogo seja over 2,5, mas pode ser que o jogo seja under 2,5. E se porventura você estiver trabalhando over, tá, e o mercado precificou essa odd, e nós estamos com um jogo, por exemplo, aos 60 minutos, o jogo está 0-1, e você vai trabalhar o seu over, saiba de uma coisa: o mercado sabe muito bem o que ele faz, tá? Então, se ele precificou a odd 2, é porque ele sabe que 50% dos jogos ele é over 2,5 e 50% dos jogos ele é under 2,5. Mas o jogo está 0-1. O que se esperar para este jogo, o jogo estando 0-1? Aqui você pode esperar o seguinte, pessoal. Dependendo do comportamento, tenho certeza que para esta partida você pode esperar pelo menos mais um gol. No mínimo, mais um gol para essa partida. E onde que nós temos a linha de odd justa para que a gente possa pegar este gol? Exatamente a partir dos 60 minutos. Eu não vou me aprofundar neste assunto. Porventura, mais para frente, se eu tiver oportunidade, eu vou falar somente disso. Mas aqui eu deixo a minha dica. Se você quer pegar mais um gol no over e o jogo está 0-1, por exemplo, ou 1-0, ou 0-0, saiba que a partir dos 60 minutos o mercado ele está esperando pelo menos mais um gol para essa partida. Um jogo que é precificado a 2, o over 2,5, tá? Então vamos lá. Agora, sabendo que nós temos um jogo que ele é dividido em 3 partes, conforme foi passado na aula passada, na última aula, eu vou começar a falar aqui agora dos placares de correção linear. O que seria isso, Marcelo? Seria o seguinte: um jogo que vai iniciar 0-0, vocês veem um placar 0-0 aqui, e que quando chegar aqui aos 90 minutos mais acréscimos, ele vai estar 0-0. Então, todos os exemplos que eu der para vocês aqui,
é de um jogo que vai iniciar e terminar 0 a 0. Para que vocês entendam a movimentação de cada placar durante o período de tempo que nós temos aqui. Então nós vamos começar com qual placar? Nós vamos começar com o placar 0 a 0. E agora eu quero que vocês prestem muito atenção, porque eu vou desenvolver o raciocínio de todos os placares, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, anotem. E só tirem a atenção de vocês da tela quando eu finalizar todos os placares que aqui estão disponíveis para a gente comentar. Lembrando que o Correct Score existem 19 placares possíveis, onde somente um dos placares vem buscar a odd 1.01. Somente um placar vem buscar essa odd, que no caso é o nosso 0 a 0, porque o nosso exemplo vai ser para um jogo que não haverá gols na partida. Todos os outros 19 placares, eles vão atrás da odd 1000. Desculpa, todos os outros 18 placares, desculpa. Nós temos 19 disponíveis. Então, um vem para 101 e 18 placares vai buscar a odd 1000, tá? Então, vamos começar aqui pelo 0 a 0. Como é que o 0 a 0 vai funcionar, pessoal? Ele vai fazer o seguinte, e aqui eu já vou tentar demonstrar para vocês, através de muito estudo e de acompanhamento da movimentação dos placares, como mais ou menos esses placares eles se movimentam, tendo em vista que, em alguns momentos, nós teremos, sim, a questão do jogo vai envolver na movimentação das odds. O que significa isso? Significa que, de repente, conforme o comportamento, o cenário do jogo, a odd ela vai dar uma estagnada em algum momento para depois ela voltar a corrigir. Eu costumo dizer tempo horizontal da odd, tá? E isso para nossas estratégias, para estratégias time odds aqui dentro do Correct Score, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Então vamos lá. O 0 a 0. Normalmente o 0 a 0 ele começa aqui no minuto 1, ele vai variando, descendo um pouco, mas ele segue mais uma linha horizontal. A partir dos 15 minutos aqui, ele já dá uma caída mais vertiginosa, tá? E aí ele segue essa linha de raciocínio. Chega próximo ao intervalo, nós temos mais uma queda vertiginosa dessa odd, tá? E aqui no segundo tempo é onde a odd, ela de fato, ela corrige muito rapidamente em busca de novos patamares, tá? Até mesmo porque nós estamos cada vez mais próximo do minuto 90 e com o jogo 0 a 0 esta odd vem buscar o patamar aqui de 1.01, tá? Isso é o placar 0 a 0. Agora, partindo deste raciocínio, vamos falar agora do placar 0 a 1. Aqui eu não vou falar para vocês sobre questões de favorito ou zebra, tá? Aqui nós vamos somente falar das correções que envolvem esses placares. Então, o 0 a 1, normalmente, isso é claro, sem falar de comportamento, ele segue numa horizontal até mais ou menos aqui o minuto 15, tá? E aí ele dá uma descida, ele vai seguindo aquela mesma linha de descida do 0 a 0, tá? Aqui, após o minuto 30, 35 mais ou menos, ela dá uma queda muito vertiginosa, tá? Dá uma queda muito vertiginosa. E mais ou menos aqui, pessoal, próximo ao minuto 60, 65, ela cruza com a odd do 0 a 0, ela fica numa horizontal e a partir dos 75 minutos, essa odd ela começa a buscar outros patamares até alcançar a odd 1000, tá? Tendo em vista que o 0 a 0 buscou a odd 1.01. O 0 a 1 já buscou a odd 1000. Falando do 0 a 2 agora. Como é que é a movimentação do 0 a 2, pessoal? A movimentação do 0 a 2 é a seguinte. É claro, mais uma vez, falando que isso é muito importante. O comportamento também vai dizer as questões de uma pequena correção ou não dessa odd. Mas aqui nós não vamos falar de comportamento, tá? Como é que segue este 0 a 2, pessoal? Esse 0 a 2 ele vai seguindo uma horizontal, tendo as suas variações conforme
o jogo se apresenta, tá? Até mais ou menos aqui próximo dos 35 minutos, próximo dos 40 minutos, aí essa odd ela já começa a buscar alguns patamares acima, tá? Entramos aqui para o segundo tempo, ela segue novamente uma horizontal, tá? Subindo de forma bem leve, e a partir dos 60 minutos é que essa odd passa a se desgarrar, tá? E aí ela sobe em busca também dessa odd 1000, tá? Isso falando aqui do 0 a 2. O 0 a 3, como é que o 0 a 3 trabalha? O 0 a 3, ele segue uma horizontal, tá? Passa-se 15 minutos, passa-se 25. Quando chega aqui próximo aos 30 minutos, 35 minutos, esse 0 a 3, ele começa já a ter uma subida meio que vertiginosa, tá? E aos 60 minutos aqui ela já está bem alta e também ela busca a odd 1000, tá? Qual que é a diferença aqui do 0 a 2 para o 0 a 3? O 0 a 2 ele espera um pouco mais para ele poder subir com bastante força. E qual que é o tempo que o 0 a 2 sobe com bastante força, Marcelo? A 60 minutos. Diferente do 0 a 3, que a partir dos 30 minutos ele já começa a se desgarrar. E aqui no intervalo, a partir do intervalo 45 minutos em diante, ela já não segura mais. Já não tem tempo que segura essa odd. Já não tem comportamento que segura essa odd do 0 a 3, tá? Falando do 1 a 0. 1 a 0 ela segue a mesma linha de raciocínio ali do 0 a 1, tá, pessoal? Ela até os 15 minutos, depois ela tem uma queda, ela segue ali caindo, tá? Aos 35 minutos ela tem uma queda vertiginosa. Isso nós estamos falando do 0 a 1, tá? E aí aqui ela fica meio que numa horizontal, passa 60 minutos também, cruza-se a linha do 0 a 0. E aqui, a partir dos 75 minutos, ela também faz o mesmo movimento do 0 a 1 em busca da odd 1000. Isso aqui nós estamos falando da odd 1 a 0. Falando da odd 1 a 1, como é que funciona a odd 1 a 1? Ele segue numa horizontal, tá? E vai numa horizontal por muito tempo. Quando chega aqui próximo dos 40 minutos, ele começa a subir um pouquinho, tá? Nada muito, assim, forte. Passou 45 minutos, ele começa a subir um pouquinho mais, mas é a partir dos 60 minutos que ele também vai fazer uma subida vertiginosa, como o 0 a 2. 1 a 2. 1 a 2, ele vai trabalhar de uma forma horizontal até mais ou menos os 25 minutos, tá? Chegou aos 25 minutos, ele já começa a ter uma subida. Chega aos 30 minutos, ele já tem uma subida bem vertical, em busca de novos patamares, tá? E a partir dos 45 minutos, ele sobe com bastante força, buscando também ali a odd 1000, tá? Eu vou mudar agora aqui de cor, colocar um verde, para a gente não ficar tudo em vermelho ali, tá, pessoal? Então vamos lá. 1 a 3, ele faz um movimento horizontal até mais ou menos os 15 minutos. A partir dos 15 minutos, essa odd ela já começa a desgarrar, tá? A partir dos 30 minutos, ela sobe com muita força. E caso não havendo gol, ela vai cada vez mais alto em busca ali da odd 1000. 2 a 0. O 2 a 0 tem o mesmo movimento do 0 a 2, tá? Ele vai aqui, uma forma horizontal. Próximo aqui, depois dos 30 minutos, entre 35 e 40, começa a subir pouquinho. Segue numa horizontal a partir dos 45 minutos, sempre numa subida bem leve. E a partir dos 60 minutos é que ela faz o movimento em busca da odd 1000, um movimento mais forte. 2 a 1. O 2 a 1, ele segue o mesmo raciocínio do 1 a 2. A única diferença é que, normalmente, o 2 a 1, ele não começa a subir a partir dos 25, tá? Ele segura mais um pouco, ele vai começar a subir a partir dos 30, 35 minutos, ele já está se soltando. No intervalo, ele já está num patamar bem acima.
A partir dos 45 minutos aqui ele já não segura mais, tá? E aos 60 minutos ele estoura. Eu não vou falar questões de odd, tá? A princípio aqui nós só vamos tentar entender o movimento de cada placar, tá? As questões de odds é um assunto muito mais técnico, é um assunto que requer muito mais tempo, são assuntos que de fato estão bem explicados dentro da faculdade de Correct Score, que é a Time Odds, tá? Lá dentro você encontra todos os assuntos referente a odd, enfim, quais os patamares, quais as odds que vão buscar, normalmente a odd que cada placar está, para onde ela vai até os 45 minutos, enfim. Aqui é só mais uma movimentação mesmo, tá? Linear dos placares para que vocês entendam como funciona cada placar. O 2-2, pessoal, ele vai começar aqui numa horizontal, até os 15 minutos. 15 minutos ele já começa a subir, 20, 25 minutos ele já vai subindo com força, a partir dos 30 minutos ele vai bem numa vertical em busca de novos patamares, e aos 45 minutos uma odd que porventura começou a 20, ela provavelmente já está lá a 80, 100, tá? Isso falando do placar 2-2. Placar 2-3, não tem o que segura este placar, pessoal. Placar 2-3, ele já de imediato, a partir dos 5 minutos aqui, dependendo do comportamento do jogo, ele já se solta, tá? Ele já vai em busca de novos patamares, e eu posso te garantir que se nada acontecer até os 30 minutos, isso aqui já buscou números absurdos ali, tá? Mais uma vez eu vou trocar a cor. 3-0, mesmo movimento do 0-3, tá? 3-0 vai numa horizontal. Passa 30 minutos, ele começa a se soltar. Ele já vai em busca ali de novos patamares, tá? E a partir dos 45 minutos, não tem mais o que segura esse placar, ele vai embora em busca da odd 1000. 3-1, o mesmo movimento do 1-3. Até os 15 minutos ele segue aqui numa horizontal, vendo o comportamento de jogo, vendo se o jogo vai ser over ou under. E a partir dos 15 minutos, esse 1-3 tende a buscar novos patamares, tá? Então percebam vocês que aqui nós estamos falando de alguns placares que seguram mais tempo, e estamos falando de placares que se soltam com mais facilidade. E aqui tem um segredo, tá? Aqui existe um segredo, que eu denomino placares mais 2, placares mais 3, placares mais 4. Existe um grupo de placares que estão dentro deste quadrado. O que seria este quadrado? O quadrado de placares mais 2, o quadrado, a caixinha dos placares mais 3, a caixinha dos placares mais 4 e tal, tudo mais. 3-2, inicia-se solto, tá? Igual o 2-3, e aí já vai buscar novos patamares ali até o intervalo. Então, quer dizer, é um placar que não segura a sua odd, tá? 3-3, então, normalmente é um placar que já inicia-se muito alto, tá? Então, é um placar também que, já desde o início do jogo, ele está solto em busca de novos patamares ali. Pessoal, goleada mandante e goleada visitante, nós temos uma aula específica para estes placares, tá? Eu não vou falar sobre goleada mandante nem goleada visitante, porque é um outro mercado dentro do mercado do Correct Score, tá? Este mercado é um mercado muito individual, onde ele tem algumas particularidades, tá? Ele não segue aí uma linha, na mesma linha de raciocínio dos outros placares, tá? Ele pode ter algumas coisas ali que se identifica com os outros placares, porém, são movimentos bem particulares, tá? O goleada mandante e goleada visitante. Então, essa aula é uma aula específica, inclusive temos dentro da Time Odds também a aula do goleada mandante favorito, tá? Na verdade, não é nem goleada mandante, é goleada favorito. Porque tem uma diferença gigantesca quando a gente se trata de mandante favorito ou mandante zebra, enfim. Então, nós temos uma aula exclusiva de goleada favorito, super favorito, na verdade, não é nem favorito, é super favorito dentro da Time Odds. Goleada empate. Cara, goleada empate,
tem nem o que falar, cara. Só vai acontecer alguma coisa se sair gols. Aí ele vai substituindo outros placares ali. E aí ele vai começar a ter suas movimentações. Mas a princípio, goleada e empate é um placar que ninguém olha para o início da partida, tá? Ele já começa muito alto. Independente dos times que estão jogando, é algo raríssimo de acontecer. Acontece, como tudo no futebol acontece, né? Mas este placar é um placar onde ele não tem o que falar, tá? Ele inicia e ali ele já vai embora em busca de novos patamares, ali em busca da odd 1000, tá? Com relação a essa questão de movimentação linear dos placares, pessoal, nós temos aqui o 0 a 0, que ele só vai descer, tá? O jogo terminando 0 a 0, ele só vem abaixo. Nós temos o 0 a 1 e o 1 a 0, que desce até mais ou menos os 65, 70 minutos. Depois ele busca a odd 1000. Nós temos o 0 a 2, 2 a 0 e 1 a 1, que trabalha numa horizontal com uma pequena subida até o minuto 60, e a partir do minuto 60 ele se solta em busca de novos patamares. Nós temos o 3 a 0, o 2 a 1, o 1 a 2 e o 0 a 3, que trabalham numa horizontal até mais ou menos os 30 minutos, tá? E ali aos 30 minutos ele vai subindo, aos 45 minutos ele sobe 60, sobe de forma vertiginosa. Agora, Marcelo, por que você está destacando esses placares? Pessoal, esses são os placares que nós mais vamos trabalhar dentro do Correct Score, tá? Então, por isso eu fiz questão aqui de destacar esses placares e as suas movimentações particulares, tá? E, para finalizar, nós temos o placar 3 a 1, o placar 2 a 2 e o placar 1 a 3, que trabalha numa horizontal até mais ou menos o minuto 15, e a partir do minuto 15 ele já começa a buscar novos patamares. Então aqui, pessoal, percebam que aqui eu fiz a separação de grupos, tá? Aqui nós temos o 0 a 0, aqui nós temos o grupo do 0 a 1 e 1 a 0, que nada mais é que os placares mais 1. Aqui nós temos o 0 a 2, o 2 a 0 e o 1 a 1, que nada mais é que os placares mais 2. Aqui nós temos 3 a 0, 2 a 1, 1 a 2 e 0 a 3, que são os placares mais 3. E aqui nós temos o 3 a 1, 2 a 2 e 1 a 3, que são os placares mais 4. Tá, pessoal? Por que eu fiz essa separação, eu fiz essa divisão? Porque no decorrer do nosso curso, eu vou falar sobre os placares mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4, tá? E a partir daí, vocês vão começar a encaixar ainda mais as coisas, tá? Tendo em vista que nós já falamos do tempo, da divisão do tempo. Agora nós estamos falando das correções lineares dos placares, quais são os períodos que eles trabalham de uma forma lateralizada e a partir de que momento ele vai buscar uma correção mais vertiginosa, tá? Em busca de novos patamares. E a nossa próxima aula, nós vamos falar da transição dos placares pós-gol. Falando aqui uma breve introdução sobre isso, a transição dos placares após o gol nada mais é que você, porventura, está trabalhando um placar 2 a 1, por exemplo, e saber o que você vai fazer naquele período de tempo, tendo em vista que o jogo está entre os 30 minutos e os 45, e você está trabalhando esse placar, caso saia o gol, você saber o que você tem que fazer. Isso é importantíssimo aqui dentro do Correct Score, e é isso que nós ensinamos dentro da Time Odds. A partir do momento que sai o gol, eu deixo de trabalhar esse placar, eu abandono o jogo e não quero mais saber do jogo? Não, pessoal. Existe uma transição de placares onde, se porventura estamos trabalhando 2 a 1, nós vamos passar a trabalhar outro placar, dependendo de que lado sai o gol aqui.
se o gol foi do time da casa ou se o gol foi do visitante. E aí na próxima aula eu vou ensinar vocês como trabalhar essa transição de placares pós o gol, ok? A princípio, sobre a correção linear dos placares, eu não tenho muito mais o que falar. É basicamente isso, a forma de movimentação dos placares. Espero que assim, tenha sido bem claro para todos vocês, tá? Para aqueles que prestaram atenção e que porventura tiveram um papel e uma caneta para anotar, perceberam que existe diferença entre as movimentações, tá? De determinados placares. E se porventura algum de vocês queira, de fato, cair de cabeça nesse mundo do Correct Score, neste mundo de correção dentro do Correct Score, nós temos a Time Odds, cara, que está disponível lá para tirar qualquer dúvida e, de fato, colocar vocês em um novo patamar aí dentro do trader no Correct Score, ok?